você vai aprender a elaborar o seu currículo. Você vai aprender o passo a passo para ter um currículo de sucesso. É muito importante, independente do seu momento de carreira, se você está procurando emprego, se você não está procurando emprego, se você quer crescer dentro da sua empresa, se você quer dar palestra, ser consultor, todas essas ocupações precisam de um currículo. Mariana, mas a maioria das vagas são divulgadas no LinkedIn. São, mas lá no LinkedIn a pessoa vai te pedir o seu currículo. Mas e as vagas por indicação? Vou indicar uma pessoa e vou falar, me envie o seu currículo, por favor. Se a pessoa me envia um currículo ruim, eu nem passo esse currículo para frente. Eu nem tenho coragem de indicar. Aconteceu comigo. Eu já sou empreendedora há 2 anos e dou aula. Estava dando aula um dia lá em Florianópolis, sábado o dia inteiro. Uma colega minha rede de relacionamento, me chamou para dar uma consultoria na empresa que ela trabalha. E ela me falou o seguinte, era sábado, 5 horas da tarde. Mariana, a minha gerente quer ver o seu currículo. Ou seja, ela queria ver meu currículo para ver minha experiência profissional. Nem procurando emprego eu tô. Imagina se eu não tivesse um currículo pronto ou se o meu currículo não tivesse bom. Currículo pronto, mandei na hora. Então, independente, você precisa ter o seu currículo. Agora, se você está buscando recolocação, aí o seu currículo tem que estar 100% maravilhoso. Porque um currículo mal feito, um currículo com excesso de informação, um currículo com falta de informação pode tirar você do processo seletivo. O currículo é a sua porta de entrada. O recrutador, gente, ele vê um currículo em média 6 segundos. Ele bate o olho no currículo. Se ele não acha aquilo que ele quis, ele elimina. Por quê? Porque a gente tem poucas vagas e muitos candidatos. Então ele não vai se dar o trabalho de ficar procurando, não. Deixa eu ver se realmente ela fez, pegar um marca-texto, olhar seu currículo, não. Ele quer olhar o seu currículo, saber o seu objetivo profissional, bater o olho, ver se você tem aquelas competências. Ele vai olhar competências técnicas, ele vai olhar a descrição da vaga e ele vai olhar o seu currículo. Se não tiver match ali, se não tiver a mesma coisa escrita, você tá fora. O recrutador, ele não fica pensando em sinônimo, ele não é especialista em todas as áreas. Por isso que eu falo para vocês estudarem a descrição da vaga, porque às vezes você faz aquela coisa, só que você escreveu de forma diferente. Na hora que ele comparou a descrição da vaga e o seu currículo e não tá ali, você tá fora. Então o currículo é a sua porta de entrada, é o seu cartão de visitas, mesmo que seja por uma indicação, que a pessoa vai querer olhar o seu currículo. Eu avalio o currículo desde 2001, quando eu comecei a fazer recrutamento e seleção. E continuo avaliando hoje dos meus alunos, dos meus clientes. E eu vejo enxurrada de currículos mal elaborados, currículos que seriam eliminados por conta de excesso ou falta de informação. Só que esse não será mais um problema seu, porque é isso que você vai aprender aqui nessa aula. Muito importante, currículo é receita de bolo. A sua avó te dá a receita de bolo dela e fala que tem que usar 3 ovos. E aí você decide, eu vou usar 6 ovos. Vai dar errado. É a mesma coisa com o modelo. Siga o passo a passo que eu vou te ensinar aqui. Siga a fonte, o espaçamento. Um currículo precisa ser simétrico. Ele tem que ser visualmente gostoso de ser lido. Então você tem que seguir cada detalhe. Se você fizer exatamente como eu estou te mostrando aqui, o seu currículo vai ser um currículo de sucesso. Não tem como você errar. E a última coisa, antes da gente entrar no modelo, é que o seu currículo precisa ser customizado a cada vaga. O primeiro campo que a gente vai ver ali, embaixo dos seus dados pessoais, é o seu objetivo profissional. Muita gente erra nesse objetivo. Muita gente escreve assim, quero contribuir para o crescimento da empresa. Não, esse não é o seu objetivo. O seu objetivo é aquela vaga. Se você sabe o nome da vaga, coloque ali o nome da vaga. Atuar como analista de recursos humanos. Se você não sabe, você pode colocar atuar na área de projetos, atuar na área de marketing. Então, você sabe o nome da vaga, porque você viu, vai se candidatar, pega o currículo, atualiza e manda. Se você não sabe, a pessoa só pediu para você mandar o currículo, você coloca a sua área de atuação. Que área você quer atuar? Tem gente que coloca assim, várias áreas. Quero atuar como vendedora, psicóloga, estagiária de psicologia. Não tem nada a ver. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque você pode ter 2 currículos. Quando eu estava na faculdade de psicologia, eu ainda trabalhava como vendedora, mas eu procurava estágio em psicologia. Então eu tinha 2 currículos. Um com o objetivo de vendedora e o outro com o objetivo de estagiária de psicologia.
As experiências, que eram muito poucas naquela época, eram as mesmas, mas sob o objetivo, o recrutador já entende o que você quer, e isso é muito importante. Então, você pode ter 2 currículos. Para uma vaga, você manda aquele com aquele objetivo, e para outra, você manda outra. Isso não acontece no LinkedIn, mas a gente vai falar disso no módulo de LinkedIn, que você não consegue ter 2 perfis do LinkedIn e lá você vai precisar ter um foco só, mas aqui no currículo você pode ter 2. O que não pode é lá no objetivo colocar um monte de áreas diferentes, porque isso confunde o recrutador e o robô também, né? Quando a gente fala de robô, são os sites que vão procurar no seu currículo as palavras-chave, então isso confunde. Então é muito importante que seu objetivo seja específico, tá? Pode ter 2 currículos, mas cada currículo com o objetivo de uma área. Então vamos lá, que eu vou compartilhar com vocês e passar passo a passo o modelo do currículo. Você vai começar aqui com seu nome completo. Percebam que isso aqui está em negrito. Você vai deixar em negrito. Gente, o que está em negrito, deixa em negrito. O que não está, não inventem, tá? Então, ó, nome completo. Coloquei aqui meu nome completo. Data de nascimento, vírgula, idade. É obrigatório colocar idade no currículo? Não é obrigatório. Eu recomendo os meus alunos e os meus clientes colocarem. Existe preconceito com idade no mercado de trabalho? Infelizmente ainda existe. É menos, mas existe. Mas é melhor você colocar. Primeiro que o recrutador sabe fazer conta, né? Então, não vou colocar a minha idade, mas você põe o ano que você se formou. Você coloca suas experiências profissionais. Então a pessoa já vai ter a ideia da sua idade. Se a empresa tiver preconceito, gente, é melhor ela nem te chamar para entrevista. Pra que criar uma expectativa toda e no final ela falar que mais de 35 anos ela não aceita? Sinceramente, o meu objetivo nesse curso é que você aumente a sua empregabilidade e simplesmente não queira trabalhar numa empresa que acha que 35 anos, 40 anos já tá velho demais. Isso é uma coisa muito ultrapassada. Infelizmente ainda existe, mas é melhor você já colocar. Se a empresa não te quiser, vai aparecer uma outra oportunidade melhor. De qualquer forma, não é obrigatório, mas está aqui data de nascimento e idade. Para facilitar a vida do recrutador, já coloca a sua idade, né? Para ele não ter que ficar pensando quando que você nasceu, quantos anos você tem. Aqui no endereço, bairro e cidade, não precisa colocar o seu endereço completo. Isso é uma questão de segurança para você também. E não importa para o recrutador qual a rua que você mora, qual apartamento, bloco, não. Ele quer saber o bairro por conta da distância do trabalho. Então, bairro, cidade, estado. Do lado, se você está disponível para mudança, você pode colocar entre parênteses, disponível para mudança, ou também disponibilidade para viagem. Disponibilidade para viagem, gente, é só se a vaga pedir, porque assim, é meio óbvio que as pessoas têm disponibilidade para viagem, tá? Não precisa escrever isso aqui no currículo. Disponibilidade para mudança é legal. Tem uma dica importante aqui. Estou procurando uma vaga em São Paulo, moro no Rio de Janeiro. Os recrutadores dão preferência para quem mora na cidade. Agora, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas estão trabalhando em home office, a gente tem muitas empresas contratando pessoas que moram em outra cidade, porque elas vão trabalhar de casa. Mas ainda assim, as empresas preferem quem mora naquela localidade. Se você quer trabalhar em São Paulo e já tem um lugar para você morar em São Paulo, já coloca aqui o bairro, a cidade de São Paulo. Porque aí o recrutador já entende que você está lá. Ah, Mariana, não pode mentir no currículo. Mas não é mentira, você já tem um lugar que você vai trabalhar. Quando eu estava em Juiz de Fora e decidi me mudar para o Rio, eu já sabia que eu ia morar na casa da minha tia. E aí eu coloquei o endereço dela, naquela época a gente ainda colocava o endereço completo. O endereço dela, Rio de Janeiro. Comprei um chip DDD 21 pro meu celular. E aí o recrutador, ele me ligava, eu não sabia. Gente, o recrutador vai chamar uma pessoa, um analista de RH de Juiz de Fora? Claro que não. Por quê? Porque aqui no Rio tá cheio de analista de RH. Se eu colocasse meu endereço em Juiz de Fora, eu não conseguiria a vaga. Então eu coloquei o endereço do Rio, comprei o chip do Rio. O recrutador me ligava, Mariana, pode vir para uma entrevista amanhã? Posso. Comprava passagem, vinha pro Rio fazer entrevista. Na entrevista, eu explicava, então, esse endereço é da casa da minha tia, eu vou morar aqui com ela assim que eu conseguir um emprego. Você explica a situação, mas você já está ali na entrevista. Então, isso acelera a sua recolocação em outra cidade, tá? Então, não é para mentir, mas se você já tem a cidade, vale a pena fazer essa estratégia porque funciona. Vamos voltar para o modelo. Aqui, seus telefones de contato. Gente, parece mentira, mas a gente não consegue falar com todos os candidatos. O telefone não existe, não atende. Então, olha, se você não digitou, uma pessoa tem que rever o seu currículo. Você pode ter digitado o número errado e perder oportunidades por isso. Se você colocar algum telefone de recado, por favor, avise a pessoa. Já passei por inúmeras situações. Alô, poderia falar com o Eduardo? Eduardo, tá aqui não, minha
família, tá trabalhando, não quer emprego não. Então assim, cuidado com o telefone de recado que você vai deixar. A pessoa precisa saber que você está enviando o currículo e precisa anotar o recado para você. O seu e-mail, outro cuidado. Tem que ter cuidado com o seu e-mail, gente. Um e-mail profissional, nada de diminutivo, brincadeira, muito número. Faz um Gmail para você se candidatar às vagas. Cuidado também, alguns e-mails bloqueiam receber algumas mensagens. Então eu indico que você faça um Gmail com o seu nome completo, uma abreviatura, precisa ser um e-mail profissional. E aqui embaixo vai ter a URL do seu LinkedIn, que na aula de LinkedIn eu vou te mostrar onde que você vai copiar, customizar, não pode ser aquela URL cheia de número e letra não. Você vai aprender a customizar e vai colocar aqui. É melhor do que o QR Code. Por quê? O recrutador, ele tá lendo aqui seu currículo ó, no computador. Ele não vai pegar o celular dele e vai ler o LinkedIn do celular. Ele vai clicar no link e vai abrir sua página do LinkedIn. É fundamental ter o link do seu LinkedIn. Claro, você terá um excelente LinkedIn. Você não vai pagar mico aqui no currículo. Você vai ter um excelente LinkedIn e vai colocar o link aqui. Temos dados pessoais preenchidos. E aí você vai para o seu objetivo, que foi o que a gente já falou bastante, ó, área de atuação ou o nome do cargo. Você vai customizar conforme a vaga. A gente tem essa seção aqui de resumo profissional. É opcional. Mesmo com muita experiência, se você não quiser colocar o resumo, não precisa. Se você colocar, ele tem que ser um resumo, ele não é uma carta, ele não tem um parágrafo de 10 linhas, de 4 a 6 linhas, tá escrito aqui. Coloque as principais realizações e resultados atingidos. Não entram aqui características comportamentais. Então isso aqui eu já escrevi para vocês se atentarem. Tá vendo isso aqui opcional? Se você for escrever, gente, você tem que deletar isso aqui, tá? Muito importante. Se você tem pouca experiência, menos de 5 anos, não precisa fazer o resumo. Se você tem mais de 5 anos de experiência, você pode fazer ou não. E aqui eu coloquei um passo a passo. Profissional com mais de 10 anos na área comercial, /vendas e consultoria técnica em grandes empresas do mercado tal. Não necessariamente você precisa colocar o mercado, tá? É só se for importante para aquela vaga. Você pode só colocar profissional com mais de 10 anos na área de gestão de carreira, recrutamento e seleção. Ponto. Atuação em diferentes mercados dentro da indústria XPTO. Ou direto, sólidos conhecimentos na implantação de estratégia, sólidos conhecimentos em entrevista por competência, implantação de workshops e desenvolvimento de alunos. E aqui você coloca o que você tem conhecimentos, as palavras mais chave. Quais são as palavras principais que vão estar aqui nesse resumo, tá? Então o resumo é isso. Não precisem ficar preocupados com o resumo. Sigam esse passo a passo aqui que vai dar certo. Aí a gente vem para formação acadêmica. Gente, é nessa ordem. Não inventa, vou colocar isso para cima, para baixo. Não, é nessa ordem. Formação acadêmica. Formação acadêmica é formação acadêmica. Você fez um curso maravilhoso em Stanford. É um curso livre. Não é formação acadêmica. Ai, mas eu fiz um curso de metodologias ágeis, eu fiz um curso de Power BI que eu tenho que destacar. Você pode até destacar no seu resumo. Se ele ficou com 4 linhas, você pode colocar esses cursos. Mais uma linha, tá tudo bem. Mas não é formação acadêmica. O que é formação acadêmica? Curso técnico, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não inventa que não tem outra coisa que a formação acadêmica. Se você tem ensino médio completo e não fez graduação ainda, aí você coloca o ensino médio completo. Se você já tem a graduação, você não precisa colocar ensino médio, porque quem está fazendo graduação, claro, já fez o ensino médio. Eu coloquei o exemplo aqui do curso técnico, se o seu curso técnico for relevante. Então eu fiz um curso técnico de gastronomia, mas hoje sou psicóloga. Gente, esse curso técnico que eu fiz não tem nada a ver com o meu objetivo. Então eu não preciso colocar, tá? Então tá aqui, não é que tem que colocar, é só se for relevante. A graduação, o nome do curso, estão vendo aqui, tá em negrito. Destaquem o nome. Graduação em administração, coloque em negrito. Graduação em economia, coloque em negrito. O local, esse local não é a cidade, é a instituição de ensino. Inclusive eu vou mudar aqui, que vocês confundem. É instituição de ensino, não importa se você fez em Salvador, em Florianópolis, não importa. Importa a instituição de ensino, tá? E aí você vai colocar o ano de conclusão. Só aí, mês, não precisa do mês, 2017. Graduação em Direito, Universidade tal, 2007. Em cima, porque é do mais recente para o mais antigo, a pós-graduação, mesma coisa. O nome do curso aqui em negrito, o local, que é a instituição de ensino, vou colocar aqui também para a gente não ter dúvida, o ano da conclusão ou previsão de conclusão em
junho de 2021. Vou até mudar aqui, que isso aqui tá antigo, 2019. Junho de 2021. Essa previsão de conclusão, ela serve tanto para graduação quanto para pós-graduação. Aí sim vale a pena colocar o mês. Algumas pessoas me procuram: Mariana, acho que eu vou tirar o doutorado do meu currículo porque está assustando os recrutadores. Sim, dependendo da vaga, pode assustar. E aí você pode sim omitir essa informação, tá tudo bem. Você pode também colocar a sua experiência acadêmica de doutorado, mestrado, pós-doutorado como experiência profissional. É só você colocar aqui o nome da instituição de ensino que você fez a pesquisa, mês e ano que você começou, mês e ano que você terminou ou atual, cargo pesquisador, então Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisadora, pode colocar entre parênteses nível mestrado, e descrever aqui nos bullet points com uma linguagem corporativa, análise de dados, não sei o que de planilha, controle, com certeza liderança da equipe. Com certeza você fez muita coisa na sua pesquisa acadêmica, é só você transformar para a linguagem corporativa e aí você coloca isso aqui na sua experiência profissional, tá? Então, mas você também pode omitir. Aí, claro, se você fizer isso, você tem que colocar aqui seu doutorado, enfim. Se você quiser omitir, tá tudo bem também. Idiomas vem embaixo de formação acadêmica só se o seu inglês for avançado ou fluente. Aí você destaca. Por quê? Porque inglês avançado ou fluente é diferencial no mercado. Ah, inglês não é mais diferencial. Poucas pessoas fazem uma entrevista em inglês. Se você faz, se você tem um inglês que você se comunica bem, avançado ou fluente, Mariana, como que eu vou saber? Nesse módulo bônus que a gente tem aqui, de inglês, entrevista em inglês, a Teacher Carla fala pra vocês como que você sabe se seu inglês é intermediário, avançado ou fluente, tá? Aí você vai destacar embaixo de formação acadêmica. Se o seu inglês, gente, pra ficar bem claro, olha aqui, não for intermediário para baixo, não vai estar aqui. Para que você vai destacar inglês básico? Não. Se for intermediário para baixo, você vai deletar isso aqui, igualzinho eu tô fazendo. Vai vir aqui embaixo e informações adicionais você pode colocar, ó, inglês intermediário, inglês básico, tá? Ou o outro idioma. Você só coloca lá em cima, vou dar um Ctrl Z. Se seu inglês for fluente ou avançado, aí você deixa aqui, ó, até escrevi, apenas se for avançado ou fluente. Se você tem inglês fluente, você deixou aqui. Aí vamos supor que seu espanhol é intermediário. Aí tudo bem. Aí você pode deixar junto aqui, não tem problema. Mas um dos idiomas precisa ser avançado ou fluente. Aí você destaca aqui em cima. Na sequência, a gente tem a experiência profissional. Você vai colocar em negrito o nome da empresa. Vocês estão vendo aqui, tá em caixa alta? Não, não é em caixa alta. Normal, em negrito. Nome da empresa, mês e ano que você começou. Prefiro que você digite o mês do que escreva. Por que acontece? Muito comum. Vi vários currículos assim esse mês agora. Você escreve março com letra minúscula, aí embaixo você escreveu julho com letra maiúscula, aí um se abreviou, outro você não abreviou, o número não tem erro. Então você vai colocar 3 de 2019, tracinho atual, se você ainda trabalha lá. Se você já saiu, 3 de 2019 até 3 de 2020. É do lado da empresa. Mês e ano de entrada, mês e ano de saída é do lado da empresa. Embaixo, com uma fonte menor, a gente está usando tudo 11. Aqui embaixo é 10, tá vendo? Em itálico, você vai colocar o segmento e o porte da empresa. Isso é opcional. A pessoa trabalha na Rede Globo. Precisa colocar segmento e porte? Não, todo mundo conhece. Mas se você trabalha numa empresa que ninguém conhece o nome, mas é uma multinacional de grande porte, vale a pena colocar essa informação, tá? Mas é opcional. Aqui embaixo vem o cargo, e aí você vai colocar o seu cargo e você só vai colocar o mês e ano de início do cargo e mês e ano de saída do cargo se você teve mais de um cargo. Se eu fiquei numa empresa de março de 2019 a março de 2020 como analista de recursos humanos, eu não preciso colocar o mês e ano, porque já é o total que eu coloquei ali em cima, ó. Analista. Vou até colocar outro cargo aqui, coordenadora de RH. Coordenadora de RH. Então o recrutador já sabe que nesse período aqui você ficou como coordenadora de RH. Agora, se você teve 2, 3 ou mais cargos na empresa, aí você precisa especificar. Vamos aqui ao exemplo. Eu aqui embaixo, analista, e vamos supor que eu comecei nessa empresa como analista de RH. E como analista de RH, eu fiquei de março de 2019 até setembro de 2019.
E como coordenadora de RH, eu fiquei de setembro de 2019 até março de 2020. Então, se você tem mais de um cargo, aí você vai colocar do lado do cargo o período que você ficou naquele cargo, igual vocês estão vendo aqui, tá? Se for um cargo só, não precisa. Aqui embaixo você vai descrever as suas principais atividades. Como que você vai saber? Primeiro, não é a descrição do seu cargo. Realizar, acompanhar. Tem gente que pega esses verbos da descrição do cargo, copia e cola pra cá. Não. Você vai colocar as palavras-chave que você vai pesquisar na descrição de vagas e no mapa de carreiras do vagas.com, que vai ter uma aula específica lá no módulo de LinkedIn que eu vou te ensinar. Então, se tiver dificuldade aqui, vai na aula do mapa de carreiras, que vai ser a aula de palavras-chave, e aí você volta aqui. Responsável pelos processos de, coloca os processos, uma linha por bullet point, tá, gente? No máximo 2. Eu falo que tem que ser por tópico bullet point, para facilitar a leitura do recrutador. Aí vocês me mandam um currículo com um bullet point com 5 linhas. Aí não adiantou nada, você pegou um parágrafo e colocou o bullet point. É para transformar em uma linha, no máximo 2. Acompanhamento de, elaboração de, realização de entrevista por competência. Não é para ficar colocando também, como eu recebo currículo às vezes, responsável, 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 responsável. Isso é muito chato de ler. Responsável por uma equipe de 4 pessoas, acompanhamento de todos os processos seletivos, elaboração disso, realização. E quando você vê descrição da vaga, você já sabe o que tem aqui, né, gente? Descrição da vaga é ouro em pó. Quando você começa a estudar, coloca lá naquele plano que eu mostrei para vocês toda a descrição da vaga, cara, o seu currículo ele vai dar match com certeza. Coloque em forma de tópicos curtos e de forma objetiva. Você precisa falar o que mais importante você fez. Atendimento telefônico, será realmente que é relevante? A pessoa trabalha com RH, atende marcação de entrevista, óbvio que você faz isso. E se você não fazia, eu te ensino em 1 segundo. Então, não é para colocar coisa irrelevante e encher seu currículo de coisa. São as coisas mais importantes. E aqui eu coloco, ó, não utilize verbos no infinitivo como realizar, acompanhar, isso é descrição de cargo. No último ou nos últimos tópicos, coloque os seus resultados. Não é para colocar resultados, 2 pontos, não precisa. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, implantação do núcleo de carreiras da Faculdade Senac Rio, com a capacitação de 20 mil alunos. É um resultado que eu tive na última empresa que eu trabalhei. Então, você coloca aqui rapidamente em um tópico. E assim você vai fazer para todas as suas experiências. Comece da experiência atual ou última experiência. Ainda tem gente que erra, coloca a experiência lá mais antiga. Não, a mais recente aqui. E aí você vai descendo para mais antiga. Mariana, quantas experiências eu posso colocar no meu currículo? 3 experiências? Meu currículo tem que ter 1 página, 2 páginas? Não tem nada disso. Você pode, inclusive, colocar todas as suas experiências. O que vai acontecer é que as experiências mais antigas você não precisa descrever. Você só coloca o nome da empresa, o período e o cargo. E aí eu sei a sua trajetória. Mas uma experiência, gente, de 2000, que já tem 20 anos, não interessa mais. Recrutamento 20 anos atrás era diferente. Um profissional da área de TI que fazia TI há 20 anos atrás é diferente. Então, se você quiser, não precisa colocar todas. Mas também não são só 3. São as que você considera mais relevante. Agora, sempre, a maior parte da descrição das atividades, onde que vai estar maior a descrição? Na mais recente. Aí na segunda, já vai estar um pouquinho menor. Na terceira, menor. Na quarta e na quinta, bem pouquinho, talvez nem tenha. Lá nas antigonas, nada. Agora, eu, por exemplo, não coloco mais minhas experiências de vendedora, nem minhas experiências de estágio. Eu coloco desde a minha primeira experiência com RH, sem descrever, e aí a pessoa vai vendo a minha trajetória profissional. Então, isso é muito importante. Tem que ter currículo de 1 página? Nem pensar, gente, esquece isso. Só se você tem pouca experiência ou nenhuma experiência. Um profissional com experiência não consegue fazer um currículo de 1 página. Pelo amor de Deus, gente, não vai inventar currículo de design, currículo de Canva, aquele colorido, só para caber em 1 página, que você coloca uma linha assim, metade aqui, metade ali. Não, gente, a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então você tem que escrever dessa forma preto e branco, conforme esse modelo. Não interessa se o seu currículo está em 1 página, em 2 páginas ou até em 3 páginas. Se você está com ele claro, objetivo, com o que tem que estar escrito. É claro, um currículo de 3 páginas, porque está poluído, sem formatação, eu vejo só os montes, sem formatação, com informação desnecessária, aí a gente vai fazer um currículo de 2 páginas, porque quando você vai, é igual cortar cabelo, você vai aparando as arestas,
ele vai ficando menor. Então aí sim, mas se ele tem as informações relevantes, está com clareza, objetividade, está tudo bem se você tem bastante experiência e o seu currículo tem 3 páginas, tá? Só não dá para sair escrevendo qualquer coisa porque você pode ter um currículo de muitas páginas. Outro dia eu recebi um currículo de 9 páginas. Aí não, gente, e-book de currículo não, o recrutador não vai ler. Vamos voltar aqui para a gente finalizar o modelo de currículo. Depois das suas experiências profissionais, a gente tem os 2 últimos tópicos. Cursos e qualificações são aqueles cursos que não são formação acadêmica e que você vai colocar aqui o nome do curso, local e ano. Mariana, coloca se for online? Não, gente, nem a faculdade coloca se for online, isso não interessa. Você vai colocar só o nome do curso, o local e o ano, nem a carga horária precisa. Cursos relevantes com a sua área de atuação. Você fez um curso de corte e costura, não vai colocar aqui. Se o seu objetivo não é ser costureira, um curso de inteligência emocional também não é para colocar aqui. São cursos relacionados à área técnica do seu objetivo profissional. Se você é um gestor de pessoas ou trabalha com RH e que um curso de inteligência emocional vai fazer diferença no seu objetivo, aí sim, mas você precisa avaliar. Não é para ter uma página de curso. Tem gente que tem um currículo com 20 cursos. Gente, a pessoa já fica até cansada de ler. Coloca os mais essenciais e os mais recentes, de 5 anos para cá. Se um curso que você fez há 8 anos, 10 anos, em 2010, mas ele é um curso ainda atual e relevante, aí tudo bem, você pode colocar. Então, é aqui que você vai colocar os seus cursos e aqui embaixo, informações adicionais. Aqui não precisa colocar esse tópico informações adicionais. Aqui é só se você tem alguma outra informação que não coube em qualquer um desses outros campos. Então, por exemplo, você fez um trabalho voluntário relacionado à sua área de atuação. Aí você pode colocar aqui. Se você tem uma experiência profissional, se você tem um idioma do nível básico, intermediário, você coloca aqui. Então, alguma coisa relevante para o seu currículo, relevante para o seu objetivo, que você não conseguiu colocar nos outros campos, você vai colocar aqui informações adicionais, mas esse campo também não é obrigatório. Agora, com esse modelo de currículo, esse passo a passo que eu te dei, você vai abrir o seu arquivo, vai preencher, vai voltar essa aula e vai escutar de novo cada tópico. Você mesmo vai comparar se o seu currículo ficou exatamente como eu te ensinei. Eu tenho certeza que você vai arrasar e ser elogiado pelos recrutadores e gestores pelo seu currículo. Agora é colocar a mão na massa. Um beijo. Tchau.